sempre sou tratado com muito carinho pela igreja lá, com muita excelência, com muito afago, realmente. Vamos estar de novo lá agora, se o Senhor permitir, em novembro, ministrando para eles. É uma igreja muito querida, Kate Church, a Koinonia Church, ali, agora na cidade de Brookfield. Esse cara é um amigo, Deus tem me dado também, está caminhando, estreitando os laços cada vez mais. Tivemos esses dias juntos aqui em casa. Ele vai apresentar o seu amigo também depois com mais calma, fica ele presente, que tem uma história legal com esse amigo. Então, eu quero que você receba com muito carinho o pastor Tim, que vai ministrar para nós aqui, nessa manhã, a palavra de Deus. Alegria, pastor. Obrigado. Bom dia, graça e paz a todos. Eu estou feliz demais de estar com vocês aqui. Eu não sei se está feliz de estar comigo, mas eu estou muito feliz de estar com essa igreja tão preciosa, que eu ouço falar tão bem de vocês. Então, quem está feliz aqui nessa manhã, diga um amém bem alto aí. Eu estou muito feliz de estar com vocês aqui, como ele já apresentou. Meu nome é Tinho Oliveira, eu sou o Senior Pastor da Kate Church, que pegou só o primeiro K, né? Do Koinonia, que é uma igreja da comunhão, da mesa, como vocês vivem aqui. Fazem 15 anos que nós estamos como pastor lá. Sou esposo da Carol, uma mulher incrível. Sou pai do Luca, de 13 anos, e do Noah, de 8. Tenho 2 garotos especiais, lindos, bênçãos que o Senhor me deu, a minha maior riqueza. Eu estou pela primeira vez fazendo isso. Eu tenho dito alguns lugares que eu estou indo, e um dos grandes incentivadores, né, falar que sempre me convidou para estar aqui, foi o pastor Silfarne, a esposa. Eu não tinha esse hábito, eu sempre fui muito caseiro, pastor local ali da minha igreja, não fazia, quando viajava era mais as férias mesmo. E pela primeira vez, faz um mês agora e alguns dias, 10 de agosto, obrigado, eu decidi me posicionar também para ajudar contribuir, servir alguns amigos que tanto me serviram, como estão aqui esse casal de pastores, que acho que desde 2017 eles passam por lá, conferência de família, cultos especiais, gente que são mestres da nossa vida. Não é só querido por mim, pela minha família, mas por toda uma igreja que nós temos no norte dos Estados Unidos. E é um prazer estar aqui. Fiquei muito feliz com esse convite. Ontem tivemos um momento muito especial. Gratos a Deus, saí daqui impulsionado, muito feliz, valorizado mesmo por essa liderança dessa igreja. Quero acreditar que a gente deixou alguma coisa positiva, um passo a mais do que já tem acontecido entre vocês aqui. Muito feliz, de verdade. Receba um abraço, igreja, aqui, de irmãos de vocês que morarão no céu com vocês, especial do meu time pastoral, gente especial demais, que tem um carinho muito grande por vocês. Quero parabenizar o coração de cada um que faz parte dessa linda comunidade. O que vocês estão produzindo aqui, olha, é tremendo, maravilhoso. Tive a chance de conhecer hoje a ONG de vocês, Vida Plena. Que trabalho maravilhoso, que estrutura linda. E que Deus possa continuar abrindo as portas do céu sobre vocês. Que o Senhor possa duplicar, triplicar infinitamente mais a intenção do coração de vocês. É o meu desejo. Então, essa comunidade, essa família, vale a pena fazer parte. Vocês que chegaram aqui hoje, chegou tarde, mas ainda bem que chegou. Porque vale a pena fazer parte dessa família. Que coisa especial. Olha, se eu morasse aqui perto, eu ia ser membro, tá? Eu ia falar isso. Eu queria ser membro daqui. Muito legal mesmo, muito feliz e uma igreja alegre, pujante, viva, e eu fico muito feliz. Bom, um culto missional, e eu falei, gente do céu, olha quem está aqui hoje, né? Podia estar falando mais aí, soube que ela vai estar mais cultos, então, com vocês aqui, mas eu estava já babando aqui, ouvindo, que alegria, que Deus abençoe a sua vida, extremamente apaixonado por esse trabalho, somos uma igreja também missionária. Hoje eu me remeti vendo esse vídeo, nós passamos alguns vídeos também, nós temos uma comunidade em Dondo. Não sei se é muito longe, não é longe, né? E nós temos, tinha 100 crianças que se ajuntavam embaixo de uma árvore para comer. E não tinha missionário, não tinha estrutura. E nós adotamos a 100. Hoje somos mais de 400 crianças, construímos uma igreja também lá. Alimentamos mais de 400 crianças por semana. Família, e eu tenho uma viagem marcada para lá em dezembro. Se Deus quiser, estaremos lá também. E eu me orgulho, cara, de ver, sabe, em outras igrejas e ver a paixão disso acontecer, ver esses trabalhos. Isso é o papel da igreja. Isso aqui é o papel da igreja mesmo. Não é desfile, o papel da igreja não é algumas outras coisas que querem, inclusive, matar o sentimento daqueles que fazem o que é certo. A gente, às vezes, se sente desmotivado, eu vou dizer do meu coração,
quando a gente vê que parece, né, que o papel da igreja está sendo deixado de lado. Mas aí quando eu venho numa igreja dessa, eu saio daqui inspirado por aquilo que o Senhor tem feito através de vocês. Então, continuem forte, vocês são fontes inspiradoras de vida. Vocês estão inspirando muita gente. Eu ouvi um pensamento um dia que eu achei legal. Vocês estão inspirando pessoas que vocês nem imaginam. Só continua fazendo. Você não faz ideia, vocês não fazem ideia quantas vidas vocês estão mudando. Mas essas pessoas, essas vidas, sabem quem são vocês. Então nunca se esqueça disso. Que possa continuar sendo uma igreja inspiradora para a honra e glória do Senhor Jesus. Que alegria, mais uma vez, é isso. Bom, irmãos, eu vou compartilhar uma palavra de Deus com vocês, de análise, de impulsionamento para a mentalidade da igreja num tempo missional como esse, um tempo de que a gente precisa fazer força para crer. A gente precisa se concentrar em Jesus e na palavra dele para continuar a fazer aquilo que nós estamos fazendo. Eu não venho aqui falar nada novo. Eu não venho aqui trazer uma novidade. Vocês têm palavras aqui especial. O pastor de vocês, como já disse, é um pastor a nós. Nós aprendemos com ele. Um homem com muita história, um casal com muita história. Portanto, eu não quero que você pense, o pastor veio dos Estados Unidos para falar algo novo. Vamos ouvir? Não. Eu vim talvez replicar o que os mestres dessa casa, tenho convicção que eu estou começando a minha caminhada. Então, eu venho aqui relembrar vocês, como o apóstolo Paulo falou, eu só gostaria de vos lembrar algumas coisas. E eu queria pedir de coração que você pudesse abrir o teu coração para as coisas simples, porém profundas, que o Evangelho tem para cada um de nós. Amém, irmãos? Você está pronto a ouvir a palavra de Deus? Então, vamos comigo, porque a viagem vai ser boa em Jesus. Quem aqui lembra? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem aqui já usou orelhão aqui na rua? Diga eu. Você usou orelhão? Irmão, tá aí, estão falando assim, ó, o negócio tá ficando já. Oi? A fichinha. Uma pergunta a mais. Quem foi ainda numa época, num lugar aonde o orelhão não tinha na rua, era num lugar concentrado? Tem gente aqui? Irmão, vamos fazer já a aposentadoria. Eu estou fazendo a minha. Aí depois veio o cartão, né? Aí já era chique, tinha alguns irmãos que guardavam o cartão, que tinha foto postal no cartão, de coqueiro na praia. Eu estou denunciando também quem eu sou, né, irmãos? Tá certo. Gente, cadê os orelhões da rua? Quem aqui também já conectou uma internet que fazia um barulho assim, ó? Meia-noite. Porque era mais barato. Pegou, né? Aquela discada. E hoje é tudo silencioso. Quem aqui já usou um celular, aqueles grandão, tijolão? Olha ali, ó, eu guardei na época quando acabou, tem bateria até hoje. Hoje em dia é isso aí, né, cara? Quem aqui já escreveu muitas cartas para alguém lá no norte, não sei na onde, já escreveu carta? Que isso, hein? Que coisa. Quem aqui já usou o telefone, já um Motorola 3G, quando saiu, por exemplo, e você ligava 3 segundos para não cobrar, para alguém me liga. Alguém já fez isso ou só eu que fiz isso aqui? Caramba, hein? Você veio aqui fazer o quê, pastor? Lembrar que eu estou ficando velho? Não. Não. Quanta tecnologia, quantas coisas boas que esse tempo tem produzido para a gente, não é? Nós somos de uma geração que a gente tem visto o fechamento, a abertura de ciclos e fechamento muito rápido e coisas novas chegando de forma muito rápidas a nós. Quem aqui gostaria de receber um scrap no Orkut? Irmãos. Você viu, rapaz? A gente aqui, o brasileiro, era apaixonado por Orkut, aí depois me veio o Facebook, aí depois me veio o Instagram, agora tem o TikTok, agora tem um outro lá, não sei se está aqui, que eu esqueci o nome, que os jovens já estão usando, adolescente. E a gente vê ciclos se fechando e chegando a tecnologia nova. Hoje eu ligo para os meus pais, né, eu vejo, estou com o pastor comendo os matos que ela faz, que é delicioso, né, irmãos? Tudo que ela faz é bom, né? Não é bom a pastora?
Eu vi, ela falou, eu faço mato, irmão. Eu como tudo. Ele falou assim, peraí, vai dividir comigo agora. Estou com ele ali. E aí o filho liga lá da Holanda, cara, mostrando um netinho, coisa mais gostoso, fofinho que tem. Na hora, imagina se fosse alguns anos atrás, tinha que esperar 30 dias para chegar uma carta com uma foto aqui, revelada da Kodak. Pendurava assim naqueles lugares com aquela foto secando. E hoje a tecnologia, a ideologia desse tempo está muito boa. É uma coisa sensacional, maravilhosa. Você liga para alguém por FaceTime na hora, por WhatsApp, que seja o que for. Você faz ligações, você vê quanta coisa boa. Você é feliz com a tecnologia, com a ideologia desse tempo? Diga amém, irmãos. Glória a Deus por isso. Muito feliz. Antigamente até, ou hoje ainda tem gente que prefere. Hoje eu tenho aqui um computador que eu anoto, faço os meus notes, está tudo aqui na minha mão. Tem gente que prefere papel, é preferência, mas tem facilidades. Quem já usou o scanner, né? Escaneava. Hoje em dia você faz pelo WhatsApp, né? Você faz scanner, né? Cara, que coisa maravilhosa. Então a ideologia desse tempo tem plantado coisas sensacionais para nós. Olha a igreja, olha esse painel lindo. Quem aqui já era de uma época de uma igreja que passava uma folha no retroprojetor? Eu fui especialista nisso. O irmão levantou a mão e falou, eu também. Coisa linda, cara, que a gente colocava, eu ficava passando a folhinha, eu era o irmão do retroprojetor, assim, ó. Eu peguei na época que era no canetão ainda, depois inventaram a impressão. O quê? Irmãos, olha hoje isso aqui, você fala, bum, aparece. Rapaz, o negócio é chique demais. A ideologia desse tempo tem trago para as nossas igrejas, para a nossa casa há muito tempo, muita coisa boa, perdão. Coisas sensacionais. Só que, como tudo na vida, tem as coisas boas desse tempo, mas tem algumas coisas perigosas. Que a ideologia tem trago para dentro de nós também. Do mesmo jeito que tem uma rede social, que quando usada de forma saudável é bom, com ela também se vem coisas negativas. E tem ideologia entrando dentro da igreja, dentro da casa de um cristão. Está entrando lá na sua mentalidade. E a pergunta que eu faço para você é, você tem feito um diagnóstico de toda a ideologia desse tempo da pós-modernidade que tem chegado até a sua casa, até você? Você tem feito o diagnóstico disso tudo? Eu parei para brincar, claro, para fazer uma retrospectiva, para pensar em algumas coisas que a ideologia da cultura rápida, a tecnologia tem feito, para a gente lembrar e sorrir um pouco. Caramba, é verdade, passou esse tempo. Mas a gente não para, nunca mais. Qual foi a última vez que você pensou nisso? Andou na rua e não viu mais um orelhão? Você não pensou, só aconteceu. Talvez você pensou, teve alguma coisa específica que você conversou sobre, mas você está entendendo o que eu quero dizer. Você não pensou sobre scanner mais. Fala, cara, é verdade. Eu tinha que ir num lugar para tirar xerox lá e tal, escanear, pegar num disquete preto, colocar. E eu não pensei mais, hoje não tem mais isso. Hoje é tudo via files, arquivos, manda o documento, pá. Só que da mesma forma que a gente não pensa sobre isso, a gente não faz uma análise sobre outros tipos de ideologia e um balanço que tem entrado dentro das nossas casas, da nossa mentalidade, da nossa vida. E Jesus te trouxe aqui hoje para fazer ao menos uma retrospectiva sobre um tema específico. E é sobre isso que eu gostaria de trafegar, de conversar com vocês. Quero pedir o seu coração, o seu entendimento sobre isso. Tem uma lógica, veio isso no meu coração quando estava vindo para cá. Eu lembrei de uma série que nós havíamos ministrado sobre a lógica de Jesus na pós-modernidade. Eu falei alguns temas e eu lembrei de algo que eu gostaria de trazer hoje para vocês, com uma leitura bem simples, possível para você entender, de acordo com aquilo que eu gostaria que você aplicasse, cada coisa que você estivesse ouvindo, fosse aplicando na sua vida, que você pregasse junto comigo. Quem topa pregar junto comigo aqui? Diga amém. Porque eu considero que pregação boa é quando nós pregamos juntos. Como? Eu falo daqui, você pega e aplica para cá. Então quem vai pregar para você mesmo é você. Então não espere de mim que eu faça o trabalho sozinho. Eu vou compartilhar uma parte, você vai fazer a parte mais difícil, que é pegar o que eu estou fazendo aqui, de desmiuçar
e colocar para dentro do seu coração, do seu peito, da sua mente. Posso contar com os pregadores dessa manhã? Então tá. Existe uma lógica na pós-modernidade, nesse tempo líquido que nós vivemos, do seguinte: morte para esse tempo é o fim. Acabou. Quem já ouviu essa frase? Fulano já era. Quem ouviu? Pior. Você já ouviu alguém falar isso de você? Você já era? Não precisa responder. E é possível que haja muitas pessoas aqui nessa manhã vivendo um tempo de morte, em que esse tempo, a sociedade, os familiares, os amigos, a empresa, está dizendo assim, ó, fulano acabou. Para ele não tem mais jeito. Para ela é o fim, queda, o que tem é morte. Acabou. E a morte que eu digo aqui não é apenas a morte física. A morte é quando vai enterrar alguém. É uma morte em existência. É o tempo do cancelamento. Quando alguém erra, ele é cancelado, acabou. Não tem mais vez para ele. Ele é excluído, ele é renegado, não tem mais... fulano já era. É um tempo que a gente vive isso nas pequenas coisas da nossa vida. É uma crise que acontece no campo missionário, que alguém fala, a missionária já era. Acabou. Eu acho que eles não vão conseguir mais. Eu acho que a história deles deu um fim. Não tem mais saída para eles. A história daquele pastor acabou. E aquela célula não vai multiplicar. Depois desse problema, acabou. Os projetos da ONG, está difícil. Olha a crise que está acontecendo política no Brasil. Olha como que vai ter as reformas que tem que ter. Vai ter que ampliar essa igreja, pastor. Você vai ter que dar um jeito. Se vem os que estão enfermos, já não cabe mais o povo. Aí alguém fala, como? Olha a crise brasileira. Não tem como mais, acabou. Isso esquece, não tem mais saída. Eu espero que eu não fale tão rápido para atrapalhar aqui ela. Eu nunca preguei assim. Que Deus te abençoe, viu, irmã? Isso é bênção de Deus sobre a tua vida. Glória a Deus. E que eu use termos aqui que ela consiga pegar. Então, é um tempo onde a gente vê uma pessoa que pecou e fulano já era. É uma pessoa que infelizmente passou por um divórcio. Não desejado, não. Ou uma pessoa que, teve uma perca muito grande na vida. Já era, acabou a história daquela pessoa. A lógica desse tempo de morte é isso aqui, não tem saída mais. E é possível. Eu quero que você permita que o Espírito Santo ministre ao teu coração isso. Se você está aqui nessa manhã e você está sendo alvo de falas como essa, permita que o Espírito Santo fale com você hoje. Conecte-se nisso. Perceba isso. Ou se você conhece alguém na sua comunidade, seu vizinho, alguém, você vem aqui para receber palavra, para replicar lá fora. E eu tenho certeza que essa palavra não vai voltar vazia. E você precisa ser um instrumento de Deus junto comigo para isso. Portanto, essa é a lógica desse tema. Mas aí tem um versículo, eu não sei se aqui tem, se vocês colocam aqui o texto, João capítulo 11, versículo 25. Vocês têm Bíblia aqui? Então, eles vão colocar essa mídia, os midianitas, né, que é conhecido. Os irmãos midianitas, eles são maravilhosos. Olha só, Jesus lhe disse, enquanto a lógica desse tempo é isso que acabou, aí vem Jesus e vai ler isso. Vamos todos pregar junto aqui, vamos ler junto. 1, 2, 3. Meu Deus, continua. Você pode aplaudir a Deus por isso? Enquanto de um lado há uma lógica na pós-modernidade dizendo, olha, não tem mais jeito, acabou. Essa é a lógica desse tempo, fulano faliu, fulano quebrou, não tem mais saída para ele, é o fim. Aí vem Jesus do outro lado e fala, aquele que crê em mim não morrerá. E agora? E aí eu te pergunto, nós somos o quê? Nós somos seguidores da pós-modernidade, como diz Bauman, por exemplo, ou nós somos seguidores do Cristo? O que você é? Só que essa ideologia de morte
está entrando para nós, arrancando expectativas, mudando as nossas reações com as crises desse tempo. Os desafios missionais estão chegando, acontecendo, está aqui projetos precisando acontecer, como num culto como esse. E nós estamos, mas cara, o que adianta o pastor Silfarne vir aqui e fala, mas olha a política, olha uns, né, de um lado, olha o Alexandre de Moraes, aí o outro fala, mas olha também os bolsonaristas, olha não sei o quê, olha como está, olha, mataram um cara lá, tá muito difícil. Esse tempo é isso, é morte. A pergunta é, a quem é que você segue? Se você tem dado mais espaço para a ideologia da pós-modernidade, ou se você tem dado mais espaço para a ideologia de um Cristo, que na ideia dele é ainda que morra, viverá. Essa é a ideologia. Então, a primeira eu queria deixar algumas considerações para vocês. A primeira consideração que eu queria deixar sobre morte na ideologia, na lógica do nosso Cristo, que eu acredito que todos aqui somos cristãos, na lógica dele, a morte, a primeira coisa, é sempre uma oportunidade. Eu queria que você dissesse isso para mim. Morte sempre é uma oportunidade. Todas as vezes que Jesus ele se deparou com a constatação de um sonho que não foi realizado, um sujeito, como eu costumo dizer, um sujeito que ele não conseguia, ele estava à margem, não conseguia enxergar as nuances da vida. Todas as vezes que Jesus se deparava com um cidadão que virou ausência dentro de casa para os seus filhos e esposa, porque estava cativo por demônios, ou alguém, um sujeito que não conseguia percorrer pelo chão da vida, visitar lugares que a vida tinha a oferecer, não podia andar. Jesus se deparava com cenários de morte, ele sempre tinha uma ideologia. Essa é uma oportunidade de eu glorificar o Pai. Morte na lógica de Jesus é uma oportunidade de glorificar o Pai. Agora, por que então que quando a gente é surpreendido por uma notícia difícil, por uma fase complexa de que o luto, como já foi falado aqui hoje pela missionária, sobre luto, ministrou sobre a igreja. Quando o luto chega na sua casa, quando o luto chega por uma notícia no seu celular, ou bate na sua porta, por que que nós nos desesperamos de forma e abraçamos a ideologia desse tempo, quando na verdade deveríamos lembrar o que Jesus falou, olha, é só uma oportunidade esse luto que está chegando para você. Por que que sem perceber, sem uma reflexão sincera, uma autoanálise, quantos de nós não estamos abrindo a porta para uma ideologia triste, não cristã desse tempo? Jogamos a toalha, desistimos, não acreditamos no Cristo e na ideologia que Ele coloca sobre nós, porque para Ele a morte sempre foi e sempre será uma oportunidade. Então, olha, receba isso de verdade, seja a crise que for que você esteja passando, seja a adversidade que for, a morte que te cerca, o luto, a crise, a tribulação, a adversidade, hoje, para você, começa a mudar a tua visão e olha como uma oportunidade de você glorificar o Pai. Isso não é o fim para você, é uma oportunidade, é só uma oportunidade. Enquanto estão dizendo para você, fulano já era, a coisa está feio para ele, a coisa está feio para a célula dele, e aquele projeto do pastor não vai sair, a coisa não está legal. Ei, fala para ele, está ruim mesmo, mas isso aqui é a melhor oportunidade da minha vida. Esse desafio é a melhor oportunidade da minha vida. Agora, pega essa escada comigo, eu vou caminhar nessa reflexão com você. Eu queria que você entendesse, tá bom, eu entendi. Na lógica de Jesus, caminha comigo, é uma oportunidade, então eu quero abraçar a oportunidade. Mas como que eu faço para abraçar
a oportunidade, olhar, enxergar como oportunidade, sendo que tem gente, cara, que debocha, que ri, que caçoa, que não acredita, pessoas próximas a mim. Isso me fere, isso me machuca. Como que eu vou olhar para o meu tempo presente, para a crise desse tempo, e olham zombando, desfazendo? Como que eu vou olhar, de fato, a segunda consideração que eu quero deixar com você? Há aqueles que, de alguma forma, se alegram, que celebram que nunca morreu, mas há quem celebra que, porque morreu, provará o sabor da ressurreição. Queria que você guardasse isso no seu coração. Diga assim, olha, há quem celebra que nunca morreu, e há quem celebre que porque morreu, provará o sabor da ressurreição. Isso aqui é muito sério. Porque a gente vive num tempo da comparação. Tempo de rede social, por exemplo, é comparação o tempo inteiro. É uma demonstração de imagem o tempo inteiro. É um mais feliz que o outro, é um mais bem sucedido que o outro, é um mais bonito que o outro, com um monte de filtro. É um cara, nossa, uma perfeição, a igreja X é uma perfeição danada. Vai para os corredores dela. A minha igreja é mó bonita na rede social, irmãos. Nossa, nós somos chique, viu? Vai lá para os corredores da minha igreja para você ver. Vai lá viver ela. Sou pastor de uma igreja que é... E eu olho isso e falo assim, cara, ninguém faz nem ideia, né? O que a gente passa nos corredores. Os problemas, os desafios, os defeitos, as falhas. Os desafios. Só que se a gente não toma cuidado, por quê? Tem o tempo inteiro gente dizendo assim, nossa, eu nunca fali. A gente ouve hoje palestras de coaches, de empreendedores, que é fórmula do sucesso. Poucos hoje compartilham as suas decepções, angústias, tristezas e quando quebraram. E aí você e eu, que nós já quebramos, que somos meros mortais, olhamos para esse tempo e falamos, cara, dá até vergonha, eu não vou falar nada. Eu não quero nem aparecer. É todo mundo muito perfeito. É tudo muito maravilhoso. Eu fico feliz quando eu sento, como eu tenho sentado com os pastores aqui, quando eu escuto, cara, as provas. Aí eu fico, oh, Jesus, obrigado, eu não sou ruim, eu não sou sozinho, Pai. Eu não passo por isso sozinho, eu sou normal. Porque tem ambientes que nós assistimos hoje, vemos, que a gente fala, não me cabe, é muita perfeição. Eu estou fora. É muita santidade. É muita prosperidade, eu vivo na minha pobreza. Só que, tá bom, vamos contar que existisse essa perfeição. Ou essas pessoas que nunca morreram e celebram, eu nunca pequei. Tem gente que fala, eu nunca caí, eu nunca falhei, eu nunca... meu ministério sempre foi, top. Deixa eu te falar uma coisa. Há quem celebre isso. Mas eu vou dizer que essa pessoa não precisa provar de um Deus que a maior lição dele foi através da morte. Se essa pessoa encontra prazer em falar que nunca faliu, que nunca quebrou, eu respeito. Mas eu sirvo a um Deus que me ensinou que há um prazer maior naqueles que provam do sabor da ressurreição. E só pode provar de ressurreição quem passou pela morte. Quando eu era criança, minha mãe queria que eu comesse salada. E eu não queria comer salada de nenhum jeito, cara. Alguém aqui também teve isso na infância, não comia salada de jeito nenhum? Tem gente que até a fase adulta, né, segura isso e não come. Minha mãe falava que uma raiva de mim, ela ficava. Mas experimenta. Aí eu, não quero, tô fora. Mas você nem experimentou. Aí passou o tempo, cara, eu tive uns problemas de saúde, eu tive que começar. Cara, e não é que eu viciei em salada com azeite, limão e sal. Alface, aquele alface. Nossa, que coisa gostosa. Hoje eu como de bandeja. Eu nunca experimentei. Aí hoje eu passo a mesma prova, tá, irmãos? É o que a gente planta, a gente colhe. Meu filho fala para ele, experimente. Ele, não quero. Aí eu não tenho moral nenhuma para dar bronca, né?
Tem que deixar. Mas tem gente que não experimenta. Ele não passa a experimentar, ele não sabe o valor de experimentar algo. Cara, eu acho muito legal a minha esposa, quando ela viaja, a gente vai para alguns lugares. Eu lembro quando a gente foi lá onde seu filho mora. Aonde ela vai, ela quer comer alguma comida típica do lugar. E eu já sou aquele, não. Não dá para mim. E ela quer experimentar, ela quer ver as culturas, os alimentos. E eu já sou meio assim, mas aí eu comecei. Cara, e é legal porque você passa a conhecer mais. Você tem mais acesso. Então não importa se disseram para você que é ruim a morte. Jesus está dizendo para a comunidade evangélica hoje de Mesquita: aprenda o valor de experimentar o sabor da ressurreição. Há um sabor, a morte ela pode ser um processo complicado, de crise, mas Jesus está dando uma oportunidade de você olhar com positividade, mudar a visão das coisas que você enxerga e falar: eu posso enxergar, eu posso provar, eu vou ter o privilégio de entender o que é ressurgir entre os mortos. Isso não é para qualquer um, cara. E você que está sentado aqui, está tendo Jesus falando com você: olha, não é para qualquer um, eu quero ressuscitar sonhos teus. Eu quero que você possa olhar para trás e falar: olha, uau, quem era eu? E quem sou eu hoje? Eu sei o que é provar, eu sei o que é o sabor de ressurgir, de dizerem para mim: você acabou para você, e eu sei o que é ressurgir entre os mortos. Cuidado, não permita que na tua casa a ideologia desse tempo entre, porque não há prazer na ressurreição para esse tempo moderno, mas para aqueles que servem a Jesus, há um segredo muito grande no sabor da ressurreição. Quantos aqui querem ressurgir dos seus sonhos, querem deixar aqui essa lógica de Jesus entre você? Eu queria que você fechasse seus olhos e levantasse as suas mãos. Levante sua mão direita o mais alta que você puder. Feche seus olhos. Jesus, eu não conheço o coração da sua igreja, eu não conheço a realidade de cada um, mas tem pessoas que precisam mudar o olhar. E precisam provar do sabor da ressurreição ainda hoje. Que na boca dos seus filhos hoje, Pai, o paladar possa começar a mudar. Que haja uma manifestação, Senhor, de prazer ao olhar, meu Pai, para a crise que o habita, na crise que está em torno dessas pessoas ou das pessoas que eles vão ministrar essa palavra durante a semana. E que eles possam começar a mudar o paladar e provar da ressurreição que o Senhor tem, Pai, para fazer na casa de cada um. Muda agora, na boca dos seus filhos. Coloca um novo paladar, coloca um novo gosto. É o que eu ministro e profetizo sobre a tua igreja. Aplauda o nome de Jesus. Eu gostaria de continuar e dizer para você, realmente profetizar. Eu orei por vocês, foi muito sincero no meu coração como ministro do Evangelho aqui hoje. Da sua maior dor, da sua maior crise, vai ressurgir o motivo da sua principal alegria. O Senhor está dizendo isso para pessoas aqui hoje, amém, irmãos? Pastor, eu entendi, morte para Jesus é uma oportunidade. Continua na escada comigo. Morte para Jesus é uma oportunidade, eu quero uma oportunidade. Eu entendi que para a oportunidade, então, eu tenho que entender que eu tenho que encontrar alegria no sentido da ressurreição. Então tá, eu quero ressurgir. E o próximo passo? O que eu tenho que fazer para entrar de vez na lógica da pós-modernidade desse tempo? A terceira consideração que eu queria deixar para você. Eu queria deixar um conselho que essa parte é com você. Tem coisas que Deus faz. Ressurgir de fato é coisa dele. Mas tem coisas que somos nós que temos que fazer. E a terceira consideração que eu queria deixar no seu coração, para a sua reflexão, é que para provar da ressurreição, você precisa reajustar o seu olhar. Você precisa levar a sério para onde o seu olhar está apontando.
E eu parto para o meu fim. Quando eu passei por momentos de crise, de aflição, de dores na minha vida, ontem eu conversava isso com os pastores de vocês. Eu precisei tratar bem o meu olhar, para onde ele iria olhar. Toda crise, ela tem a capacidade de danificar a nossa visão. Elias, ele orou. O que aconteceu? Veio o que do céu? Fogo. E o que ele fez com a água? Eu já vi a água acabar com fogo. Eu não lembro de ter visto um fogo para acabar com a água. Se eu não me engano, 850 que ele guerreou contra, matou, acho que era 850? Eu não lembro agora. Isso. Olha a força desse homem, cara. Mas uma mulher, só foi uma mulher, fez uma ameaça para ele. Aquilo entrou nele. Ele caminhou, ele fez uma refeição, fala a Bíblia, caminhou por 40 dias e 40 noites e foi para dentro da caverna. Olha, cara, tem gente que toma um café da manhã, meio-dia, não consegue trabalhar mais, tem que comer de novo. Senão, ou tem que tomar um cafezinho preto, né? Para dar aquela... Olha a força desse homem, cara. Pastor, olha a força dele. Que força. E foi reclamar, como muitos de nós fazemos, mas... E aí, depois Deus chamou ele fora da caverna e falou, tem mais 7 mil. Você acha que tem como esconder 7 mil pessoas em Jerusalém naquela época? Danificou a visão dele. Ele não estava vendo, mas ele achava que via, mas não via. Ele andava no blind spot da vida, ele andava no ponto cego da vida. A crise tem a capacidade... Cara, se isso aconteceu com Elias, quem somos nós? Crise pode mudar, sim, a forma de você enxergar a vida. Portanto, nós precisamos fazer o exercício de reajustar o nosso olhar. Aonde é que o teu olhar está olhando para que você prove da ressurreição? Não há como provar da ressurreição. Não há como provar da ressurreição sem reajustar o olhar. Quantos aqui estão dispostos a reajustar o olhar se for necessário? E eu quero terminar, pastor, se eu me permite fazer algo aqui. Eu quero terminar fazendo, não sei se é uma analogia, mas fazer algo com vocês aqui, sobre duas coisas, sobre reajustar o olhar. E eu vou fazer um teste com essa igreja tão bonita. O primeiro, eu quero que vocês abram a Bíblia. Vocês não, a mídia, você não vai abrir. Os midianitas vão abrir a Bíblia, por favor. Eu gostaria que vocês, em João, capítulo 12, e eu quero ler um negócio com vocês aqui. Versículo do 1, nós vamos ir até o 7. João 12. Eu quero que você venha comigo aqui agora. Você vai pregar comigo. Vamos lá. 6 dias antes da Páscoa, quem? Mais forte? Levanta o seu dedão comigo assim. Fica com o dedão assim, ó. Esse dedão é quem, irmãos? Eu quero chamar uma pessoa aqui que vai representar Jesus aqui agora para mim. Isso aqui que eu vou ler é uma espécie de igreja evangélica de Mesquita. Pastor, eu gostaria que o senhor representasse Jesus aqui agora. O senhor pode vir aqui, por favor? Vem aqui. 6 dias antes da Páscoa, então, Jesus chegou a Betânia, aonde vivia quem? Segundo dedo. Quem? Pastor, fica aqui assim, ó. Lázaro representa aquelas pessoas que ressurgem da morte. Que só o fato de estar perto dessas pessoas, por exemplo, me inspira. É uma inspiração. Sabe aquelas pessoas que você olha, pastor, e fala assim, caraca, meu, é bom estar perto daquela pessoa. Que coisa legal estar perto de alguém. Como é bom, poxa, meu, aquela pessoa olha para ele, pô, eu sou impulsionado. Igreja Evangélica de Mesquita. Vocês têm alguém que vocês gostariam de indicar aqui para representar esse segundo dedo? Que representa, que venceu, que talvez venceu as drogas, venceu uma enfermidade, venceu as batalhas da vida. Tem alguém que vocês gostariam? Pode falar bem alto aí. Quem gostaria de indicar alguém? Quem? Pastor? O Wellington. Vem cá, pastor Wellington. Só aquelas pessoas que estão ali para... Vamos continuar então. A quem ressuscitar entre os mortos? Próximo. Ali prepararam um jantar para Jesus.
Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Quem é o terceiro dedo? Quem? Sabe aquelas... E o duro é que aqui eu sei que eu vou de Marta. Mas sabe aquelas pessoas que é conhecida, que serve o tempo inteiro? É um almoço, é um cafezinho, como que você precisa? Como eu posso fazer o seu dia melhor? Leva algo para você. Eu queria ouvir a igreja. Tem alguém que vocês gostariam, que é muito conhecido assim, tem um destaque nessa área? Solange. Tá na cozinha, Solange. Meu irmão, então vem você aqui. Qual é o seu nome? Wagner, vem cá, Wagner. Passou, chega um pouquinho pro lado. Vamos lá, próximo. Então Maria pegou 1 litro de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os seus pés. Olha só. De Jesus, e os enxugou com os cabelos. E toda a casa encheu com a fragrância do perfume. Quem é o quarto dedo? Quem? Maria. Olha o que ela fez. E o próximo versículo fala que, até para quem os estudiosos falam, que era toda uma economia. Toda uma economia de um ano dela. Sabe aquelas pessoas que não se importa com o que tem, o importante é o que vai entregar para você, que vem da oferta, que se levanta para abraçar o projeto de um ano. É gente que não se importa com aquilo que está guardado. Ele quer somente te abençoar, ele só quer somente entregar para você. Sabe aquelas pessoas que só querem entregar tudo que tem? Ele não se importa com ele mesmo, é para o outro. Isso aqui também tem na comunidade evangélica de Mesquita. Tem alguém que poderia representar essas pessoas que dão, que entregam? Tem alguém? Quem? Pastora Lu? Fabiano, vem aqui. Você pode aplaudir a Deus por um pastor desse? Aleluia. Agora, próximo versículo. Entretanto, um dos seus discípulos, quem, irmãos? Eita. A igreja agora quer descobrir quem vai ser o Judas. Eu sei que você quer descobrir. Entretanto, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, objetou. Pode continuar? Próximo. Porque esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres seriam 300 denários. Pode ir? Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo que o responsável pela bolsa de dinheiro costumava tirar o que nela era colocado. E agora, irmãos, eu preciso de um Judas. A pastora, ela se posicionou como Judas. E vai ser especial isso então. Obrigado. Mas fica aqui para não contaminar ali. E aqui? Isso aqui é a comunidade evangélica de Mesquita. É isso aqui. Eu perdi a ordem de quem era Lázaro, mas você vai entender. Para provar do sabor da ressurreição, nós precisamos frequentar ambientes de milagres proféticos, mesas de cura, mesas de discipulado, mesas que ministram ressurreição. E olha bem para mim agora o que eu vou dizer. Reajustar o olhar é porque tem gente. Você era quem? Lázaro. Deixa eu entrar aqui no meio aqui. Que está tirando que ele não consegue olhar para o Lázaro mais. O Lázaro que inspira quando ressurgiu da morte, das crises da vida, das dores, das aflições. Está aqui para te inspirar, e você não prova da ressurreição porque o teu olhar só sabe ficar aqui olhando por Judas.
Mas como que você vai provar da ressurreição? Você está abrindo mão da comunidade evangélica de Mesquita, ou das mesas de discipulado, das mesas de cura, de bênção, porque o teu olhar está canalizado totalmente para lá. Só que a ressurreição está aqui. Tem gente abrindo mão de Marta, que está aqui, cara, servindo o tempo inteiro. Você precisa de gente para te servir, porque é a partir daí que haverá ressurreição. Mas o teu olhar só está para o outro lado, para o que Judas fez. Tem gente abrindo mão de gente, cara, que entrega tudo o que pode, porque o olhar está focado do outro lado. Judas. Mas como que vai provar, como vai virar a ideologia nesse tempo da ressurreição para Jesus, sendo que ele não consegue valorizar, cara, e agarrar isso aqui, porque a ressurreição está aqui. E tem gente que está abrindo mão de Jesus, cara, porque está olhando para o outro lado, aonde não deveria estar olhando agora. Reajustar o olhar para provar do sabor da ressurreição é necessário demais. Deus quer realizar sonhos nessa igreja, na sua vida, na tua casa. Mas começa a reajustar o teu olhar em nome de Jesus. Dá um passo para frente. Agora eu quero falar algo, pastor, que por favor permita-me dar uma licença teológica aqui. Eu não caminho, eu quero falar algo do meu coração humilde, ser humano, simples. Eu não estou lançando uma verdade teológica. Eu quero ministrar algo no coração de alguém aqui hoje. Eu quero que você entenda a bondade do meu coração. Não estou aqui lançando isso. Eu quero falar com você que talvez, que está aqui hoje, mas você fala, talvez, pastor, não é nada disso. Eu sou Judas. Fui eu que traí. E disseram para mim que não tem mais jeito. Eu sou a vergonha da minha casa, da minha família. Eu sou a vergonha dos meus amigos, da minha empresa, da minha igreja, dos meus pastores, dos meus amigos. Deixa eu falar uma coisa para você. Lembra comigo o que Judas fez depois de trair Jesus? O que ele fez? Não. Claro, a gente fala isso. Eu entendi. Mas eu quero só fazer um passo antes. Sabe onde ele foi depois que ele lembrou? Aonde ele foi? Ele foi numa igreja. Se arrepender, remorso, seja o nome que você quiser dar. Mas ele foi aonde, irmãos? Só que deixa eu te falar uma coisa. Abre os braços, Jesus. Jesus, ele foi num ambiente onde Jesus não estava. Jesus estava numa cruz. Jesus estava numa cruz. Talvez você está se sentindo Judas aqui. E você precisa provar do sabor da ressurreição. Se Judas, pastor, eu estou falando, eu acredito, tá? Sou eu, a minha fé aqui. Eu não estou lançando uma verdade teológica. Eu estou dizendo, eu acredito muito que se Judas tivesse ido à cruz, o ambiente onde Jesus estava, eu acredito piamente que ele provaria do sabor da ressurreição. Abre os braços mais uma vez, Jesus. Se Judas fosse até Jesus, e você precisa vir até Jesus aqui, porque na comunidade evangélica Mesquita, Jesus está aqui, e Ele vai dar um abraço em você. E esse abraço aqui, estenda a sua mão para cá, é profético. Judas vão encontrar esse lugar como restauração. Feche os seus olhos e profetiza que tem muitos Judas que precisam desse abraço, que vai provar do sabor da ressurreição. Faça uma oração agora sobre isso, estenda a tua mão. Judas precisa encontrar milagre aqui nesse lugar. Restauração. Aqui precisa ser um lugar onde as pessoas provarão, porque vão reajustar o olhar. Jesus está na casa. Ele está sendo representado por muitos braços e abraços. Tem muita gente precisando provar da ressurreição. E através de uma oração como essa, de abraços, que estão aqui representados, reajustando o olhar, Jesus vai restaurar
Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Pode tomar seu assento. Pode ficar aqui, pastor, que eu já vou terminar, pastor. A segunda coisa do olhar, que eu quero só deixar para você. Nós temos o hábito nesse nosso calendário do Ocidente, a gente fala que Jesus morreu em que dia da semana? Que dia, irmãos? Sexta. Que dia que ele ressurgiu? Quando Jesus morreu, os discípulos foram fazer o quê? Eles foram para um quarto, lembra? Com medo, amedrontado. Eu não vou abrir aqui agora, eu vou terminar. Mas você é leitor da palavra, uma igreja estudiosa, você lembra disso, amém, irmãos? Eles foram para um quarto, lamentar, medo. Era, olha para mim em nome de Jesus, domingo de manhã, o domingo da maior celebração, o domingo da maior alegria do cristianismo. E os discípulos de Jesus estavam tomados pelo medo. Coloque-se em pé em nome de Jesus. Olha bem para mim aqui, e eu termino. A ideologia da morte, ela está sondando cada um de nós, pastor, cada um. A ideologia da morte está visitando a sua casa. Mas vamos aprender com os discípulos. Ainda que seja um ambiente externo de morte, era para os discípulos estar andando e saindo pela cidade. Era para os discípulos estar cantando de alegria no culto de maior celebração domingo da manhã, e eles estavam escondidos, tomados pelo medo. Eu não sei qual é o medo que te abate. Eu não sei qual é a adversidade da tua vida ou a ideologia da morte que quer te destruir. Mas eu sei que você pode fechar os seus olhos aí agora e levantar as suas mãos. Mais uma vez, levanta a sua mão. Você pode cantar aquela canção, não sei se está no tom aqui, mas porque Ele vive, posso crer no ar. Você é para sair cantando essa música hoje. A ideologia de Jesus é isso, eu vivo, você também vai viver. Olha agora, canta isso bem alto, isso aqui, ó. Eu sei que a minha vida está nas mãos do... Você pode dar a mão para o seu irmão? Você pode dar a mão para ele? Nós vamos incendiar uma ideologia de Jesus. Pode fechar esses corredores. Pega na mão do seu irmão e cante. Porque... E agora que você deu a mão para o seu irmão, levanta a mão dele. E vamos declarar a ideologia de Jesus sobre a morte. Você pode crer no amanhã. Você pode crer na vitória. Jesus quer realizar os seus sonhos. Profetiza isso. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive. Que a ideologia de Jesus permaneça nessa casa. Para a honra e glória do Senhor Jesus, aplauda o nome dele. Aleluia. Obrigado, igreja, por me ouvir. Pastor, eu não vi o horário, eu passei 12 minutos. O Senhor me perdoa. Ei, glória a Deus. Fique bem um pouquinho mais. Deus guarde essa palavra no nosso coração, irmãos. A vida em Jesus, a ressurreição. Você pode dizer amém? Não desista da caminhada, não desista da jornada. Vamos apresentar uma criança ao Senhor, o Joaquim Santana. Colocaram só Santa, mas é Santana, né? Tem que depois... Joaquim Santana da Silva.
Amém. Vamos consagrar o Senhor Joaquim, essa criança linda, filho do casal amado nosso, John e Fabi, e que a comitiva que vai acompanhar o Joaquim se forme lá atrás. Fica em pé para receber o Joaquim com honra, para ser consagrado ao Senhor nessa manhã. Esse lindo menino, cheio de vida, cheio de saúde, que veio para abençoar a nossa casa, a nossa família. Sei que o cortejo estiver pronto, pode começar a caminhada até o altar para apresentarmos o Joaquim. Bendita será nossa casa, benditos serão nossos filhos e nós glorificaremos ao Senhor. Minha casa não será abalada em Cristo, está alicerçada e nós glorificaremos ao Senhor. A rocha em que minha casa está firmada, Ele, o amor que alcançou a minha casa, meu Jesus, eu te entrego minha vida, te dou meu lar, minha família, eu e minha casa, Senhor, te serviremos com amor. Irmãos, nós tratamos esse momento com muita honra, então eu sei que já passamos do horário. Eu quero pedir um pouquinho de paciência a você, porque cada vez que uma criança é consagrada no templo, eu penso naquilo que o Tinha acabou de falar da ressurreição, a esperança sendo renovada de uma nova geração surgindo, uma nova geração que vai temer o Senhor. Nós não podemos acreditar que tudo acabou, que é só o caos, que é só a tragédia. Humanamente falando, tudo está um caos. Mas a cada criança que é consagrada ao Senhor, a esperança de uma nova geração que vai temer o Senhor. Você pode dizer amém comigo? Então a gente vai consagrar o Joaquim com muita honra, mesmo tendo passado o horário, que a gente faça isso com muita honra. Sei que já está um pouquinho tarde, mas segura um pouquinho mais, amém? Em respeito a essa criança linda e essa família que está consagrando o Joaquim ao Senhor. Bom dia, igreja, que saudade. Saudade de estar aqui com os meus irmãos, louvando ao Senhor, encontrando todos vocês, cada abraço. E hoje a gente está aqui para celebrar a vida do Joaquim. Ele poderia não estar no meu colo hoje, mas o nosso Deus, Ele é fiel em tudo. Ele não deixou faltar em nada. Eu passei por uma situação em dezembro, onde eu precisei ficar de repouso, quase perdi ele. E a rocha que é Jesus nos sustentou, e tantos amigos em oração, os nossos pastores. Não me esqueço, naquele dia, acho que o pastor Fernando e a pastora Patrícia chegaram na minha casa em 5 minutos. E orando, e eu chorando muito, e eu lembrei das palavras recebidas e o significado do nome dele. Joaquim, o Senhor estabeleceu e Deus levantou. E o Senhor levantou ele no meu ventre naquele dia. E no ano passado eu recebi por 4 vezes a palavra de Joquebede. Um delas foi um sonho que eu tive e contei para a pastora Patrícia, que eu estava indo para o hospital perdendo um bebê. Eu liguei para ela, falei, pastora, eu preciso te contar um sonho. E ao mesmo tempo eu também tinha um outro bebê passando por uma situação de perda, né? E nós oramos por aquele bebê. Esse bebê está bem, está vivo. E eu nem sabia que o Joaquim estava a caminho.
E aí, por outras vezes, eu recebi a palavra novamente. E a última vez que eu recebi essa palavra foi um bilhetinho profético que dizia assim: não desista, o decreto de morte não é para você. E a palavra de Joquebed lá, novamente, de Êxodo. E aí, o Benjamin cantava assim: ô Fabiana, Joaquim não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do bebê. Ele cantava para mim. E a gente brincava. E eu falava: Senhor, eu sei que o Senhor não vai fazer com que a gente perca esse bebê. E eu acredito que hoje é muito profético de a gente estar apresentando o nosso filho num culto de missões. Porque os nossos filhos não são nossos, irmãos. Assim como os meus pais criaram a mim e as minhas irmãs, é para o Senhor. E nós oramos todas as noites na nossa casa, a gente fala: nossos filhos, eles são as flechas. Flecha que vai mais longe, flecha que vai alcançar lugares onde nós não alcançamos. E eu sei que o Senhor, Ele tem um grande propósito na vida deles. E eu louvo ao Senhor. Obrigada, pastores, pela cobertura. Cada pastor aqui. A pastora Carla me mandava áudios, e o Joaquim conhece até a voz dela. E eu falo assim: Senhor, o Senhor é um Deus muito fiel. A pastora Deise mandava mensagem, eu mandava mensagem para elas: pastoras, orem por mim, orem por mim. E o nosso Deus permaneceu bom e fiel. E hoje a gente está aqui celebrando o nome do nosso Senhor e trazendo o nosso filho. Nosso feixe, né? Nosso feixe cheio. Louvando o nome do nosso Deus com as nossas famílias. E eu falei: pastor, eu preciso falar um pouquinho, porque eu preciso contar aquilo que o Senhor fez. E eu louvo o Senhor por isso. Nós entendemos que o pai é a primeira autoridade sobre a criança, então quero que o John abençoe seu filho, orando, abençoando a vida de Joaquim. Paizinho querido, nós te agradecemos, Senhor, por essa dádiva, por esse presente em nossas vidas, pela esperança renovada, pelo sonho realizado, por cada dia, meu Deus, que o Senhor nos deu com essa criança, desde o dia que descobrimos Ele. Somos gratos a Ti, meu Deus, pela Sua chegada, e consagramos Ele a Ti, Senhor. O Senhor já o conhece desde o ventre, e nós te colocamos Ele hoje, meu Pai, diante da Tua presença, para que Ele possa honrar os Teus caminhos e não se desviar dele. Que a palavra, meu Deus, seja forjada em seu coração, Ele tenha desejo pela Tua casa, que Ele jamais se desvie dos seus caminhos, meu Deus. Assim como eu oro pelo bem, eu oro pelo Joaquim, que são, meu Pai, herança do Senhor na nossa vida, mas que eles sirvam, meu Pai, a Tua vontade. E quando chegar o tempo, Deus, da sua maturidade, quando chegar o tempo de fazer as suas escolhas, eles escolhem sempre o Senhor. Então, Paizinho, eu consagro a Ti, Joaquim Santana da Silva, para servir-te, honrar-te, obedecer a Tua vontade, e que ele não se desvie jamais daquilo que são os Teus caminhos, Senhor. Que ele creia, que ele seja um grande homem nessa terra, que ele seja um grande influenciador do Teu nome, e que ele tenha uma esposa, que ele tenha filhos, que ele deseje gerar famílias, assim como nós geramos, Senhor. Em nome de Jesus. Vamos ficar em pé toda a igreja, por gentileza. Eu tenho certeza. Joaquim, nós te consagramos ao Senhor nessa manhã. Te apresentamos a família espiritual que é a igreja. Teus pais, teus avós, tua família está aqui contigo hoje. E nós te abençoamos nessa manhã. Nós te consagramos ao teu Criador. Com esse óleo da unção te ungimos e dizemos que o Senhor te abençoe e te guarde, Joaquim. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Você pode dizer amém? Pode aplaudir o seu pastor Joaquim. Que olhar lindo aqui, gente, tem noção. Só um minutinho.
Fabi, John, estamos desenvolvendo o Joaquim para vocês por um tempo, que ele pertence ao Senhor, para que ele cumpra todo o propósito que Deus tem na vida dele. Os avós, os tios, os amigos que estão aqui sabem a responsabilidade que vocês têm. Para que o Joaquim possa crescer no caminho do Senhor, vai precisar de referência. A referência tem vindo da parentela, da família, dos que estão próximos, para que ele saiba quem é o Senhor. Amém? Eu pedir aqui que o pai venha assinar o livro, por favor. A rocha em que minha casa está firmada, Ele, o amor que alcançou a minha casa, Ele, a rocha em que Declaramos que Joaquim Santana da Silva foi oficialmente apresentado ao Senhor conforme o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. Mesquita, 14 de setembro de 2025. Mais vezes aplaudo o Senhor pela vida do Joaquim. Os parabéns a toda a família, Deus abençoe vocês. Também pode voltar para os seus lugares. Parabéns, Joaquim, seja bem-vindo à família. Ainda em pé. Nós acabamos apresentando o nosso amigo Kesley. Levanta a mão aí, Kesley, que veio junto com o Tim, um amigão especial. Foi muito bom ter conhecido você. Hoje também está a Pamela aqui. Levanta a mão, Pamelazinha, porque está tarde. A Pamela, nossa missionária, surpreendeu a gente. Veio também aqui hoje. Está cuidando da mãezinha dela. Vai vir com mais calma, o mais rápido possível, para estar com calma falando com a gente. E também quero fazer um apelo. Nosso Ministério Infantil está organizando almoço. Ainda tem 50 almoços para vender. Então leva quem tinha para casa, leva para jantar, ajuda o Ministério Infantil. E lembrando o Redil, quem vai ao Redil precisa ficar alerta já semana que vem, tá? Para que você possa acertar o que tem que acertar. Faça contato com a equipe para participar ativamente do Redil. Amém? Irmãos que fizeram aniversário de segunda-feira até hoje, rapidamente aqui em cima, está bem atrasado já. Quem fez aniversário de segunda-feira até hoje, sobe aqui para a gente orar, abençoar e encerrar nosso culto festivo na presença de Deus. Marcão, não sei de quem foi a caneta, por favor. Quem fez aniversário de segunda-feira até hoje. Tim, muito obrigado, cara. Bom demais pelo carinho, pela palavra abençoadora. Valeu, Keké, também pelo apoio. Sandra Paula, que bom ter você aqui hoje. Que presente. Vamos dar um abraço daqui a pouco mais calma. Pamela também. Amém? Todos os aniversariantes. Quando foi? Dia 4. E você fez quando? 10 de setembro? Aí você, Tia Dor, foi dia 12. Hoje, Felipe, hoje, glória a Deus. Estenda as mãos para cá. Obrigado, Senhor, por esses irmãos que completam mais um ano de vida. Louvamos pela vida deles, o Senhor possa abençoá-los. Que eles sejam abençoados em todas as áreas das suas vidas, tenham uma vida plena. No Senhor, nós te louvamos em nome de Jesus. Que o amor do Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre todos, não só hoje, mas para todos sempre. Todos podem dizer amém? Aplaudam o Senhor, vão com Deus, uma boa semana.